Sexo entre um negão e uma ruiva pode ter dado à luz, sabe a quê? Ao Nobel de Medicina de 2022, que saiu ontem. Ah, o prêmio de 10 milhões de coroas suecas equivale a coisa de 5 milhões de reais. E foi para Svante Pääbo, diretor do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária, com sede em Leipzig, na Alemanha. Trata-se de um cientista sueco especialista em DNA antigo, um pioneiro desta área, uma área muito complexa que eu venho lendo sobre o trabalho dele, acompanhando há uns 20 anos. Achei esse artigo aqui na Scientific American, um artigo de 2013. Ele ganhou o Nobel de Medicina por sua descoberta de que rolou sexo interracial entre humano e Neandertal. Só que o humano era o negão e a ruiva era a Neandertal. Naquela época, todos os humanos eram negros, recém-saídos da África, enquanto os Neandertais já viviam na Eurásia há bastante tempo, mais de 200 mil anos, e acabaram extintos há 30 mil anos. Ninguém sabe ao certo o motivo. Os suecos ainda eram negros há 6 mil anos atrás, só 6 mil anos, segundo um estudo publicado na Nature. Pablo é o pai da tecnologia de extração de DNA antigo, cujo avanço permitiu o sequenciamento completo do genoma neandertal, o que foi divulgado em 2010. Sem isso, não haveria meio de esclarecer se os sapiens era uma raça pura, que saiu pronta da África e se manteve pura, ou se somos raças impuras resultantes de cruzamentos com essas espécies de hominídeos que viviam na Eurásia bem antes de nós. Pablo descobriu que os humanos que deixaram a África têm até 4% de DNA neandertal. Como tudo isso começou? Eu vou recorrer aqui ao especialista Carl Zimmer em seu livro Evolução. Ele conta a história das descobertas de Pablo, que começa em 1995, quando o governo alemão pediu a ele que ajudasse uma equipe da Universidade de Munique a verificar se o famoso fóssil de Neandertal, encontrado no Vale do Neander, na Alemanha, em 1856, ainda continha DNA intacto. Na época, Pablo estava cético, porque os genes degradam com muita facilidade. Ele e seu aluno de graduação, Matthias Krings, pegaram uma pequena amostra de osso de antebraço e buscaram aminoácidos nele. Acharam. Se tinha aminoácido, poderia ter DNA, já que o DNA é feito de aminoácidos. Mas não é simples assim. Mexer com DNA é muito complicado. Tiveram que eliminar o risco de contaminação instalando equipamentos em salas esterilizadas, coisa que o alemão tem a necessária disciplina para conseguir fazer. Só depois de certificar que o ambiente estava à limpeza total é que eles moeram os ossos de Neandertal e aplicaram a técnica de copiar o DNA em grande quantidade. Qualquer fragmento de DNA que houvesse no osso moído seria copiado. A equipe vibrou quando achou uma sequência de 379 bases de DNA semelhantes, mas não idêntica ao DNA humano. Porém, essa área de pesquisa é repleta de críticos, razão pela qual Pablo teve o bom senso de manter o champanhe fechado até que a experiência fosse repetida em outro laboratório, por outros pesquisadores. Isso ocorreu no laboratório de Mark Stoneking, na Universidade Estadual da Pensilvânia, que ele analisou o segundo conjunto de amostras e apareceu a mesma sequência. Assim, outro cientista obteve o mesmo resultado em outro laboratório. Aí, então, em 1997, 2 anos depois da descoberta, é que houve a comemoração e o trabalho de Pablo foi publicado. Nascia, assim, uma nova área de pesquisa, a paleogenética. A paleogenética evoluiu de forma excepcional, até culminar com o sequenciamento total do genoma neandertal em 2010, uma tremenda façanha de Pablo. Outro feito dele deu origem à descoberta de uma nova raça de hominídeos,
Ele extraiu o DNA de um fragmento de dedo mindinho de uma fêmea com 40 mil anos de idade, encontrado em uma caverna no centro da Ásia, no sul da Rússia, perto da fronteira com Mongólia e Cazaquistão, um lugar longe de tudo. Pablo descobriu que o DNA era de um novo grupo de hominídeos, os denisovanos. As pesquisas na caverna Denisova estão sendo feitas desde os anos 80. O local é particularmente promissor, porque a temperatura por lá é de 0 graus, coisa que facilita a preservação de várias camadas de sedimentos e também do material genético. Pablo descobriu outra história de sexo interracial, desta vez entre um Neandertal e uma denisovana. O que ele descobriu? Uma mulher que morreu há cerca de 90 mil anos era metade Neandertal e metade denisovana, de acordo com a análise do genoma de um osso. A descoberta foi publicada em 22 de agosto de 2018 na Nature. As pesquisas descobriram que os humanos modernos, com a maior proporção de ascendência denisovana, viviam em Papua Nova Guiné e na Austrália, com até 6% de DNA denisovano. Porém, um novo estudo publicado em 12 de agosto de 2021, na Current Biology, descobriu que um grupo indígena nas Filipinas chamado Aita Magbucon tem 30 a 40% mais DNA denisovano. Olha só. Se esses povos se extinguiram há 30 mil anos ou 40 mil anos, o motivo não foi por desinteresse em sexo. Se Pablo estiver certo, rolava de tudo entre todos. Mas as controvérsias não acabaram. Em agosto de 2012, Andrea Manica e Anders Ericsson, cientistas da Universidade de Cambridge, construíram um modelo que desafiava a hipótese de que existiram esses cruzamentos interraciais. Hominídeos da África e da Europa tinham um ancestral comum. Eles ficaram geneticamente isolados durante centenas de milhares de anos. Os neandertais na Europa e os hominídeos se formaram na África. Isso permitiu que os europeus evoluíssem para neandertais e os africanos evoluíssem para humanos modernos sem ter contato. Os sapiens não precisaram cruzar com os neandertais para ter genes em comum. Sabe por quê? Eles já os tinham. Os genes compartilhados pelas duas espécies podem simplesmente ser herança remanescente deste ancestral comum, coisa lá de trás, centenas de milhares de anos lá atrás. No início, Pablo admitia essa explicação como uma outra explicação alternativa. Hoje ele discorda, por conta das novas descobertas. A discussão prossegue e vem se dando por meio de vários artigos publicados em revistas científicas, um tema que eu adoro ler e acompanhar. Marco Polo, e se o Pablo perder essa discussão? Se a descoberta dele for refutada? Se humanos não cruzaram com neandertais? Será que ele merecia mesmo o Nobel? Será que foi favorecido por ser sueco? Olha, o Pablo não é um viajante da maionese e essa temática do sexo interracial entre hominídeos é só parte do trabalho dele, a parte que chamou mais atenção dos integrantes da Academia Sueca, que são quem decide quem vai ganhar o Nobel. O trabalho de Pablo proporcionou descobertas fantásticas em biologia evolutiva de animais extintos mais recentes, dentre muitas outras aplicações. Ele, com certeza, mereceu o prêmio. Ademais, ele tinha o prêmio Nobel em seu DNA, você sabia? Pablo é fruto de uma relação extraconjugal, coisa que ele e sua mãe procuravam esconder desde que ele nasceu. Sua mãe é uma química estoniana, chamada Karin Pablo. O seu pai é o bioquímico sueco Sunny Bergström, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1982. Olha só, há 40 anos atrás. O pai dele ganhou o Nobel por pesquisas com hormônios. O seu pai também participou de importantes descobertas sobre a heparina, uma droga que interfere na coagulação do sangue. Agora vamos ao detalhe final. Foi a heparina que salvou a vida de Pablo em 2000, quando ele teve uma embolia pulmonar. Olha só como tudo nesse mundo parece interligado. O pai, ausente, acabou contribuindo para salvar o filho de alguma forma.